agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu nunca ouviu o podcast, é a primeira vez que tu tá me ouvindo, Sobre Canções ele tem episódios semanais, sempre tem um convidado falando sobre o processo criativo e também curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, de quem são os convidados da semana, me segue lá no Instagram, @JeffSouza, e também no Twitter. A convidada de hoje é a Natália Noronha. Ela canta e compõe no Plutão Já Foi Planeta, é multi-instrumentista, vai falar sobre sua carreira, a experiência no Superstar, que foi onde eu conheci ela e a banda dela, e sobre o seu processo criativo. Então vamos lá que o papo tá massa, com vocês, Natália Noronha. Olá, tô recebendo aqui em casa, querida Natália Noronha, do Plutão Já Foi Planeta, tudo bem contigo? Hello, tudo bom, Jeff? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. A gente vai falar aqui sobre teu comecinho na música, sobre o processo criativo e tudo mais. Me conta como é que começou a música na tua vida. Tá, vamos lá. Vou tentar ser breve aqui. Eu cresci num berço evangélico e cristão, então, desde muito pequenininha, eu frequentava a igreja. Que legal. E, além disso, meu pai já tocava também. Meu pai é músico. Uhum. O que ele tocava? Ele tocava violão na noite. E fazia barzinho. Sim, fazia show cover e tal. E depois que ele se converteu, ele passou a se dedicar à música cristã, né? Uhum. E aí ele aprendeu a tocar harpa, então ele é harpista e músico formado. Que massa. E, bom, aí voltando, desde muito pequena comecei a frequentar a igreja e lá foi minha primeira escola, basicamente, né? Eu acho que dentro desse ambiente de igreja tem um incentivo bem grande, assim, para música. Sim, com certeza. Para formação musical. Então, foi lá que eu aprendi tudo que eu sei, assim. A cantar, a tocar, teoria musical até mesmo, eu aprendi um pouco. Fiz aula de violino, até toquei na orquestra da igreja. Que massa, nossa, que legal. Cantava no coral da igreja, participava muito, assim, das atividades musicais, assim, da igreja, era bem ativa. Mas tu curtia ou tu fazia mais por obrigação? Gostava mesmo. Que legal. Gostava. Eu sempre gostei desse ambiente da igreja e tal, tinha muitos amigos. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu vi que eu não concordava com muita coisa. Foi a hora ali de seguir outro caminho. Sim. Mas aí a música, claro, permaneceu. E essa bagagem que eu adquiri na igreja ficou, né? Então, depois comecei a cantar na noite, lá em Natal. Cantei. E aí upava algumas coisas no SoundCloud também. Passei a escrever minhas próprias músicas. Com quantos anos tu começou a compor? Acho que eu comecei a compor quando eu tinha, vamos lá, vou chutar aqui, eu acho que 17 anos, por aí. Ah, sim. Por aí. E aí comecei a compor minhas primeiras músicas, e eu sempre gostei muito de ler poesia. Então, naturalmente as músicas vinham com uma métrica e com uma estrutura de poesia. Ah, sim. O que tu gostava de ler nessa época? Vinícius de Moraes, Mário Quintana... Mário Quintana. Esses clássicos aí da poesia. Fã dele. Sim. E aí tu fazia barzinho, mas já tocava algumas autorais no meio, misturava? Não cantava as autorais, era algo que eu reservava, assim, pra internet. Sim. Não lembro se porque eu não estava preparada ou porque eu não optava por isso mesmo, mas eu fazia show cover mesmo, fazia versões. Sim. E aí, em 2013... eu conheci os meninos do Plutão. Já tinha a banda? Não, a banda não existia antes. Não existia. Tá. Tipo, o Sapulha e o Gustavo já se conheciam há muito tempo. O Sapulha foi professor de inglês do Gustavo. Nossa.
E aí eles vieram falar comigo, assim, por indicação da Emily Barreto, do Fafá Ah, Malasca. que legal. A gente se conhecia também. Que massa. Todos somos de Natal, Sim. então todo mundo se conhece. Cidade pequena. E aí a Emily me indicou porque os meninos estavam procurando uma menina para compor a banda. Eles já tocavam em Natal e aí estavam querendo um vocal feminino, um vocal de uma mulher, para fazer o Plutão. O Plutão não existia. Existia a partir daí. Uhum. E a gente trocou mensagens e eu tava nesse contexto, assim, de tipo, tenho músicas, mas não toco minhas músicas, então seria legal agora poder tocá-las, né? Que massa. E foi aí que tudo começou no Plutão. Eu acabei emendando 2 assuntos aí, né? Mas é isso aí. Em 2013, então, começou a banda. 2013. Aí, vocês já começaram um autoral, vocês faziam cover? A gente começou com o intuito de ser uma banda que tocasse músicas autorais. Porque o Sapulho e o Gustavo já tinham uma banda cover antes, então agora era o momento de tocar as músicas autorais. E eu também queria uma banda em que eu pudesse tocar minhas próprias músicas. Sim. Então a gente começou a banda com esse propósito. Só que aí, para preencher o repertório, a gente fazia alguns covers. Então rolava a versão de Toxic da Britney Spears. A gente fazia umas versões. Na tua cidade rolava assim música autoral ou o pessoal gostava mais de cover? Sempre rolou bem em Natal. Natal é um lugar bem bom assim para se fazer música autoral. Tem um público que gosta muito de ir para show. Infelizmente, a gente não conta com muito incentivo assim do poder público, né? Sim. Mas a cidade em si tem uma demanda bem boa assim de público, tem casas para tocar. E tem várias bandas legais lá. Então, na época que a gente foi privilegiado de começar a banda, numa época em que a galera tava sedenta assim por música autoral e já tinha um bom histórico. Então, tem bandas como Tal Migadelha, que tipo foi uma inspiração pra gente. Que legal. São os queridos que viraram nossos amigos, mas primeiro foram inspiração. E é uma banda assim que existe há alguns anos já e foi uma febre assim por muito tempo. Que legal. Então já existe esse bom histórico assim de música autoral em Natal, né? Tá. E aí vocês gravaram o primeiro disco em 2014, né? Isso. Tá. E como é que foi esse processo de gravar o primeiro disco? Tu tinha as tuas músicas, eles tinham as deles, vocês juntaram pra compor tudo junto? Como é que foi o processo do primeiro? Isso mesmo, tipo, foi assim, foram 5 amigos que levaram suas músicas pro estúdio e pronto, foi meio que isso, assim, foi um processo de, temos essas músicas, vamos pro estúdio. Então, a gente descobriu muita coisa no estúdio, né? A gente até compôs um pouco no estúdio também essas músicas. As músicas, elas foram, por parte, feitas no estúdio também. E... enfim, a gente gravou 7 faixas, algumas músicas eram minhas, algumas dos meninos. E era isso. Então, foi um processo muito louco, porque a gente não se conhecia muito bem, né? A gente se conheceu em 2013, pelo menos eu e os meninos. E em 2014, um ano depois, a gente gravou um disco juntos. A gente não tinha tanta convivência, não tinha descoberto tantas compatibilidades. Sim. Então, formando uma identidade, né? Sim, formando uma identidade e... Putz, a gente não sabia muito bem o que é que o outro curtia tocar, como a gente ia se fazer como banda. Sim. Então foi bem louco, foi uma descoberta, assim, em vários sentidos, dentro do estúdio. E aí depois de 2014, quando rolou o Superstar? 2016. Então tipo, vocês já estavam tocando, estavam fazendo shows, já estava rolando o Brasil inteiro com esse disco? Ou como foi esse primeiro disco? Foi isso mesmo. A gente já tocava as músicas do disco nos shows, gravamos o disco, depois a gente começou uma turnê, né? Pra poder divulgar esse disco. Tudo divulgação pela internet, já tinha um público legal, assim? Sim,
tudo pela internet e dando a cara a tapa mesmo, tipo, produzindo nossos próprios shows ou indo atrás de produtoras pra gente fazer shows em cidades perto, próximas ali. Então a gente começou a tocar bastante. Foi aí que a gente investiu na estrada mesmo. Então a gente fez algumas cidades do Rio Grande do Norte, Recife, João Pessoa, foi abrindo mais ali, expandindo mais. Sim. Até que em 2016 veio o Superstar e a gente... Foi um boom nacional. Putz, foi muito doido. Então foi uma construção, assim, e aí a gente foi descoberto num show lá em Natal. A gente tava fazendo o do Sol, inclusive, que o legal. Festival do Sol. Muito legal o festival. E aí tinha umas curadoras do Superstar lá. E aí falaram com a gente, vamos lá fazer a seleção, vai ser em Salvador. E vamos. E o que vocês acharam de primeira, de participar de um programa de TV? Cacete. Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode. Tranquilo. Caramba. Muito louco, assim. Uma experiência que até hoje a gente não entende muito, assim, a dimensão dela, sabe? Mas rolou uma conversa assim, como é que vai ser isso de ir para um programa de TV, a gente vai, sei lá, Globo, tem muita gente que tem preconceito ainda com programas de TV, né? Qual foi o pensamento de você sobre isso? A gente vai chegar lá e vamos aproveitar a exposição? Qual que foi o pensamento principal, assim? Foi bem isso mesmo. Tipo, eu acho que era o que a gente tava precisando no momento, assim. A gente tinha um disco de 2014... estávamos tocando e começando a fazer a banda conhecida. Então, o material já existia. A gente precisava de mais audiência para esse material, né? Sim. Então, rolou essa oportunidade. E aí, claro que existia um medo, assim, antes, sabe? Tipo, caramba, como é que vai ser isso? A gente vai tocar nossas músicas ao vivaço, com votação popular no domingo. Putz... Pode dar muito errado, a gente pode sair porque a galera não vai conhecer a música? Pode, mas vamos lá. Vamos ver qual é. Mal não vai fazer. Sim. Porque a gente acreditava que, de fato, qualquer mínima exposição... Já ajudaria, né? Qualquer domingo ia ser massa pra gente, sim, assim. Sim. Então, rolou a primeira apresentação e foi algo... Nossa, que a gente não esperava, assim. Uma aceitação muito grande, né? E vocês estavam em Natal ainda ou vocês já tinham mudado para São Paulo? Não, a gente ainda morava em Natal. E como é que foi a repercussão lá, assim? Nossa, uma loucura. Parecia a Copa do Mundo. A gente tira onda, assim. Disse que parecia a Copa do Mundo porque eu acho que foi bem uma resposta, assim, ao que eu falei agora há pouco, né? Tipo, a galera em Natal gosta muito de ir pra show, gosta de curtir os artistas locais. E essa boa repercussão do Superstar em Natal foi uma resposta disso, né? Então, tipo, a galera vibrou muito, 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 muito. E começou a ser tietada no mercado. a gente era muito reconhecido, assim, era louco, porque, tipo, como assim? Há um mês atrás, ninguém sabia quem eu era. Mas... E começou a aparecer parente do nada, assim, também, ou não? A Sapulha tem ótimas histórias, assim. Todo dia chega alguém dizendo que é primo dele. Pois é. O programa dá uma exposição muito louca, assim, né? Eu participei de um também e, nossa... Qual foi? No canal Sony, foi Breakout Brasil, foi em 2014. Sim. Eu ganhei o programa. Aí foi muito louco, porque, tipo, na minha cidade também, a minha cidade é muito pequena. E aí, nossa, tipo, onde eu ia, eu tinha que tirar foto com as pessoas, assim, eu sou muito tímido, né? Então... Nossa, foi muito louco. Que loucura. Daí imagina numa Globo, né? Que nem eu participei do programa no canal fechado, já deu uma exposição bem legal. Imagina uma Globo, né? Que o Brasil inteiro sabe quem tu é, o Brasil inteiro fica, Sim. tipo, tu tá ali exposta, né? Sim. E a tua arte ao mesmo tempo, né? E tem muita gente que... Me lembro que tinha muita gente falando, que julgar a arte e tal. Mas, sei lá, o meu pensamento com esses programas de TV é a questão da exposição. Acho que a gente quem tá na batalha, que quer trabalhar, que pensa em trabalhar primeiro, antes de qualquer coisa, de pensar em ser famoso e tal, eu acho que esses programas ajudam a impulsionar, né? Então, acho que quem vê como uma oportunidade de impulsionar, eu acho que se dá bem, assim, acho que por isso que vocês se deram bem depois, né?
Que vocês já tinham uma história, chegaram no programa, já tinham músicas autorais muito boas, e aí só deu um salto, assim, né? Sim, demais. Não, a prova dessa visibilidade foi uma série grande assim de shows que a gente conseguiu fazer depois do programa, né? Justamente porque a gente tinha chegado em muitas pessoas Sim. de uma forma muito rápida e grotesca, assim, no melhor sentido da palavra. Então, putz, depois do programa a gente tocou no Sul, que a gente ainda não tinha tocado. Vocês fizeram alguns shows com o pessoal do Valente, né? Da Valente. Sim, sim. São meus Sim. amigos. Ah, queridos. uns queridos maravilhosos. É. Um beijo se estiverem ouvindo aí. Então, essa visibilidade foi boa, assim. Como foi pra Sabe? ti sair de Natal e tocar, tipo, no Sul e ter gente conhecendo as músicas, cantando junto? Putz, uma loucura. Eu acho que a forma como aconteceu não nos possibilitou entender muito o que aconteceu, sabe? Como assim? Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Veio o programa e aí a gente ficou bastante conhecido. E aí fizemos shows e a gente chegava nos shows, a galera tava cantando as músicas. E uma hora, tipo, eu pensava, putz, onde isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Foi muito rápido, porque a gente, 2014 para 2016, 2013 para 2016, a gente vinha batalhando e tentando, e divulgando a banda e tal. Então, quando esse boom rolou em poucos meses, foi meio chocante, assim, mas foi bom. Então, o Superstar foi eu digo que foi um atalho, assim, sabe? Tipo, dá sim pra chegar naquele estágio ali de ficar nacionalmente conhecido, e a gente conseguiu pegar, mas a gente conseguiu pegar um atalho, assim, tá ligado? Tipo, foi bem mais rápido e, bom, e a gente tá ainda colhendo os frutos, né? Tanto que estamos morando aqui em São Paulo e com certeza isso é uma repercussão, assim, do programa, né? E como é que foi esse salto pra vocês? Tipo, em algum momento deu um sustinho, assim? Como é que ficou o ego, assim, da galera da banda? Tipo, todo mundo ficou tranquilo com essa exposição ou algum momento vocês tiveram que parar e olhar, tipo, o que tá rolando? Eu acho que foi meio que isso, assim, como eu falei agora há pouco. Foi uma boa surpresa, assim, foi um bom susto, sabe? E o que a gente sempre quis durante o programa ou depois foi mostrar a nossa música e fazer uma coisa com muita verdade, assim, tipo. Tanto que a gente sempre falava que no programa a gente queria viver um domingo por domingo. Sim. A gente não queria muito se preocupar com o outro domingo, que era a outra prova, digamos assim, né? Porque a gente estava fazendo uma coisa, putz, que a gente confiava muito, que a gente gostava de fazer, e se não desse certo, tudo bem. Sim. Então, quando tudo deu certo, digamos assim, quando a gente viu que estava tendo uma boa recepção, foi uma boa surpresa, assim. A gente só conseguia ficar feliz mesmo. E aí rolou o contrato com a Som Livre, né? Foi, com a Slap. Com a Slap. E como é que foi pra vocês, tipo, assinar com uma grande gravadora, ter um disco lançado por uma grande gravadora? Como é que foi esse salto? Outro salto? Sim, outro salto. Um salto entre muitos, né? Foi massa. Tem sido legal trabalhar com a Slap. Eu gosto de dizer que as gravadoras, pelo menos no caso da Slap, é o que nos dá estrutura, assim, para fazer as coisas que a gente já fazia. Então a gente segue normal, trabalhando como a gente sempre trabalhou, fazendo muita coisa. Eles se envolvem de alguma forma criativamente? Criativamente não muito, mas eles dão estrutura pra gente seguir fazendo o que a gente já vinha fazendo. Que massa. Então, tem a questão da distribuição, e a gente tem um escritório de marketing também que nos ajuda muito. Isso é legal. Um escritório de agenciamento que marca alguns shows. Então, é um enorme, grandioso braço direito. Um braço direito gigante. E como é que foi lançar esse segundo disco? Depois do programa e lançar um disco novo, o Brasil inteiro tendo outra proporção. Como é que foi esse processo? Esse processo, inclusive, teve um Superstar no meio, né? Porque a gente começou a gravar o disco
ainda em 2016. Rolou o programa, a gente deu uma pausa nas gravações e depois voltou. Entendi. Né? E isso influenciou até musicalmente, assim, no disco. Teve alguns arranjos que a gente compôs no meio do programa para alguma música que foi pro programa e no final caiu no disco. Qual delas? O Ficar da Gente. Vocês tocaram no programa, né? Eu lembro que eu ouvi, eu falei, nossa, que massa o banda, que massa a música, enfim. Ali que eu conheci mais. Eu já tinha ouvido falar de vocês, mas no programa que deu aquele boom, né? E aí eu passei a acompanhar, assim, achei muito massa. E aí, teve alguma preocupação em... a gente precisa fazer uma música pra rádio, essas coisas assim, ou não? Durante esse disco? Não. Não. Mas as músicas já vinham com um potencial, assim, bem popular, digamos. Só que, tipo, durante o programa a gente mudou um pouco a consciência, assim, em relação a algumas músicas, né? Então, como era um produto para a TV, algumas músicas a gente precisou ou deixá-las mais diretas ou podá-las um pouco mais, assim, no melhor sentido. E a gente se sentiu super confortável em fazer isso. E aí, como eu falei que isso influenciou musicalmente no disco, algumas músicas, depois de Superstar, vieram um pouco mais com esse potencial para rádio, assim, digamos, ou mais pop, né? Sim. Mas tu gostava de música pop, né? Que tu fosse tocar, fazer um cover de Britney, né? Sempre gostei. A gente fez o sarau esses dias, a gente tava tocando umas pops. O que tu ouvia quando tu era criança? Tu tinha esse lado da música mais de igreja, né? Mas tu ouvia coisas pops também? O que tu ouvia? Eu ouvia muito música gospel e R&B também. Mas... eu curtia muito um Sandy Júnior, um Claudinho Buchecha. Também. Nossa, cresci ouvindo isso. Assistia muita TV quando eu era pequena, muita TV. Então, o que estava na TV, basicamente, era o que eu ouvia. Sim, banheiro do Gugu. Sandy Júnior, Kelly Key, esse pop brasileiro aí do início dos anos 2000. Que massa. E as primeiras composições, assim, tu falou, agora a gente vai entrar nessa parte, tu falou da questão de que tu gostava bastante de poesia e tal, e pensava métrica. Como surgiam as primeiras músicas, assim? O que te levou a querer escrever as primeiras músicas? Boa pergunta. Eu acho que eu sempre gostei, assim, desse lado poético de escrever músicas, sabe? Eu sempre gostei de levar mais para esse lado, não trazer muito as coisas de uma forma literal, nem muito terrenas, e levar um pouco para esse lirismo, assim, poético. Então, basicamente, eu acho que eu gostava de falar sobre minhas vivências e meus sentimentos. Eu acho que todo compositor gosta de escrever um pouco sobre isso, né? Sim. E aí eu comecei a escrever sobre coisas que eu sentia, coisas que eu via. E aí, naturalmente, sempre vinham nessa estrutura, assim, de poesia. E tu escrevia letra primeiro? Sempre escrevi letra primeiro. Depois encaixava a melodia. Depois encaixava a melodia. Me virava para encaixar. Mas a letra sempre veio primeiro, assim, nas minhas composições. Que legal. E ainda tu mantém esse processo de escrever primeiro a letra e depois encaixar a melodia? Eu acho que mudou um pouquinho. De uns anos para cá, eu venho me preocupando um pouco mais com os arranjos instrumentais e... às vezes eu parto de um riff, às vezes eu parto de uma harmonia que eu ouvi numa música, achei massa. Então vai depender muito de cada música, assim. E tu procura produzir na tua cabeça como tu pensa a música ou tu vai para um lado mais cru, assim? Não sei, tu compõe mais com violão? Como é o teu processo, assim? Quando eu comecei a escrever, eu escrevia muito tocando violão, né? Era tipo, primeiro escrevia a letra, depois guardava lá a letra. Sentava com o violãozinho e aí tentava encaixar. Sentava com o violãozinho e tentava encaixar.
E aí eu usei essa fórmula durante muitos anos, assim. De uns 2 anos pra cá, eu vim mudando, assim, esse processo. E às vezes eu começo com, como eu falei, com um riff, uma harmonia, e às vezes eu parto para um software. Tipo, às vezes eu componho com GarageBand, o filhotinho ali do Pro Tools, né? E o uso dessa ferramenta mudou muito o meu jeito de conceber a música, assim, sabe? Porque ela já vem... Você já tem uma visão meio macro, assim. Geralmente, quando eu componho no GarageBand, eu faço o arranjo inteiro. Eu tento produzir o arranjo inteiro. Então, coloco baixo, coloco guitarra, violão, bateria. E assim, eu tenho uma visão bem mais ampla, assim, da música. E isso me ajuda bastante, assim, a saber o que eu quero, saber a intenção que eu quero imprimir naquela música. E aí tu escreve a letra depois? E aí... Ou eu pego uma letra que eu já tenho e tento encaixar depois, ou eu me viro para escrever uma letra que encaixe ali. E tu tem muita letra guardada, assim? Tu escreve bastante? Olha, eu não sou uma fábrica de letras, assim. Eu não... Eu conheço amigos compositores que estão sempre escrevendo e tem uma gaveta cheia de letras. Não sou muito de quantidade, não. Eu demoro até para escrever uma letra. Eu gosto muito de passar a mensagem que eu quero passar mesmo, assim. Então, eu não tenho muitas letras, porque eu componho muito para um momento, assim. Então, momento de compor para disco. Então, eu vou escrever músicas para esse momento. Entendi. Às vezes, raramente, sobra uma música que fica lá na gaveta. Acho que sempre rola isso. Aquela que fica lá, que não conseguiu ser encaixada em nenhuma música. Sim. E quais são os recursos que tu usa além do GarageBand? A letra tu escreve em caderninho, tu escreve em bloco de notas? Como tu separa isso? O celular, eu acho que ele ajuda muito, assim, porque ele anda com a gente para todo canto. Então... Às vezes a inspiração vem quando a gente menos espera, né? A gente tá andando na rua ou no mercado fazendo compras e aí vem uma frase assim legal. Então, às vezes eu escrevo letras sim no celular, mas quando eu paro para compor mesmo, eu gosto de escrever. Eu acho que me ajuda, assim. E eu não sei se é um movimento instintivo, assim, de você escrever a parada e entrar mais na música, mas no final me ajuda mesmo. Sim, aí tu gosta de ter um caderninho, tu tem um caderninho com as letras ou como tu resolve isso? Eu tenho um caderninho que eu escrevo uma ruma de coisa, tipo, de letra a lista pra feira. Que massa. Tá tudo dentro lá. Sim. Quem sabe um dia eu vou me confundir e acabar escrevendo uma música sobre tomate e cebola, mas... Que massa. E aí como é que tu separa? Tu deixa só nesse caderno e aí quando tu precisa tu vai lá e pega ele pra tentar encaixar essa letra na música? A maioria das minhas letras está no celular mesmo. No celular. Eu acho que eu consigo organizar melhor, eu coloco no bloquinho de notas ali, eu tenho uma pastinha com todas as letras. Sim. Então, quando eu preciso acessar, eu vou neste pequeno aparelho. Tá, legal. E aí tu usa o gravador do celular também pra gravar as músicas ou tu já vai direto produzir no GarageBand? Às vezes, quando uma ideia surge assim do nada... que nem com a letra eu gravo alguma coisa no gravador de voz. Então, sei lá, um riff, tipo, já rolou de eu estar no meio de uma festa e eu estar ouvindo uma banda tocar. Não é plágio, tá, galera? E aí eu pensei numa ideia similar, assim, aquele riff X me inspirou e eu pensei numa coisa e eu tive que ir no banheiro e gravar. Já rolou isso. Não sei se já rolou com você. Sim, sim. É muito engraçado, assim, fazendo podcast, porque... eu aprendi a compor sozinho, né? Até não aprendi, tô fazendo, né? E aí eu sempre tive o meu processo, que a gente falou agora, a questão de, tipo, plagiar e tal. Eu li um livro, não sei se tu já leu, O Hobby como um Artista. Não, nunca li. Tu vai ler e tu vai te identificar, porque foi a mesma coisa. Eu li, eu falei, cara, tipo, tudo que tá aqui eu faço. Isso que ele diz, esse processo de
roubar como um artista, porque, tipo, a gente tá sempre roubando, né? Sim. Então é muito interessante esse processo de, que nem tu falou, é louco isso, porque tu pega uma coisa de algum lugar e daqui a pouco surge uma coisa nova pra ti, né? Não é verdade? É muito massa. E tu é uma pessoa que procura inspiração ou tu é uma pessoa que se sente inspirada, assim, tipo, tu procura assistir filmes, ler livros e tal, pra compor ou tu, tipo, faz naturalmente e aí quando precisa sair, sai? Sim. Eu tava falando sobre isso, inclusive, no Instagram. Uma pessoa me fez essa pergunta e eu tava falando sobre isso. Pra mim, inspiração, assim, é uma coisa que ganha muito sentido. Inspiração musical, né? Ganha muito sentido quando eu tô num momento de composição. Então, eu não vou conseguir citar um nome, assim, fulano, como minha inspiração musical. Porque, pra mim, é uma coisa bem contextual mesmo, assim. Porque é numa época de composição que eu estou bem mais suscetível, bem mais sensível para ouvir, para, enfim, apreciar. Então, eu vou dizer que é a minha inspiração musical, tudo aquilo que tiver me influenciando mesmo naquele contexto de composição. Então, agora que eu estou num momento de criação, de muita criação, eu estou bem sensível, assim, para ser inspirada, né? Então, estou ouvindo muito R&B, ouvindo muito aquela menina, a Her. Que mais? A Georgia Smith, tô ouvindo. Anderson .Paak, ouvindo muito. Que massa. E eu já tô sentindo que as novas composições, as novas músicas do Plutão estão vindo com uma pegada mais R&B. Entendi. Então é bem isso mesmo. Tu tem períodos de composição, pelo que eu entendi, tipo, agora a gente precisa compor um disco, então agora eu vou entrar nesse processo, ou ele fica naturalmente, assim, tu prefere ter esses momentos de composição? Então, nesses poucos anos aí do Plutão, né, 6, a gente conseguiu viver as duas experiências, assim, eu acho, sabe? Tem aquele momento em que você está compondo sem ter um deadline, né? Você compõe. E talvez um dia aquela música vai para alguma coisa. E a gente também já viveu a situação, e está vivendo a situação de ter que compor para um propósito mesmo, que é do disco, né, nesse caso. Então, foi até interessante esse novo processo, porque mexeu muito com o meu ritmo de produção, assim, porque eu sempre compus dessa forma, tipo, escrevi uma coisa e lá ela ia se encaixar em algum disco, alguma coisa. E para esse disco a gente se fez o desafio de compor muitas músicas, assim. Tipo, tô falando no aspecto de quantidade mesmo. Sim, sim. Porque no A Última Palavra Fecha a Porta foi incrível o processo. A gente produziu com o Gustavo Ruiz, ele produziu com o disco. Só que a gente não tinha muitas músicas e a gente teve que arrancar a música de um buraco para poder completar 10 faixas. Entendi. Então, o que é mais interessante em ter quantidade é que você fica livre e confortável para ter opções, né? Sim, sim. E eu acho que aí você, por ter opções, você consegue amarrar as músicas num conceito. Sim. E se você quiser um conceito, se você não quiser Sim. também, foda-se. Nem tudo precisa ter um conceito, mas nesse momento a gente tá querendo mesmo assim, uma coisa um pouco mais coerente, em que as músicas conversem entre si, e ter muitas músicas facilitou muito isso, assim. Sim. E quando vocês vão gravar o disco novo? Não sabemos, boa pergunta. Mas a gente já tá com todas as músicas assim que podem ir pro disco. Nossa. E agora é começar a trabalhar, assim, mas elas estão prontas. Ai, que massa. E tu te prende muito à questão de harmonia, métrica, que nem tu gosta dos poemas, de escrever mais, escrevendo mais no sentido literal de poemas e tal, já tem uma métrica, assim. Tu te prende muito à métrica ou tu, que for encaixar aqui, que soe melhor? Como é pra ti, assim? Bom, eu geralmente começo pela letra, e aí o resto das coisas vão obedecendo a letra, assim. Mas, se eu precisar mudar uma frase, uma palavra pra encaixar, não tem problema. Ah, sim. Então, sempre rola, assim, de eu ter uma letra e precisar modificar. Eu posso fazer isso até não modificar o sentido ali da frase, né?
Mas depende muito do processo, assim. Ah, entendi. E qual a importância, assim, que tu dá para as letras como mensagem, assim? Tu te preocupa muito em passar alguma mensagem para quem tá ouvindo? Tu procura deixar alguma mensagem para alguém? Ou tu escreve o que tu tá sentindo, assim, e, tipo, se alguém gostar, beleza? Qual a importância que tu dá pra mensagem das tuas letras? O que eu acho massa em composição é que você escreve uma coisa achando que só acontece com você, daquela forma. E aí, quando você universaliza aquela mensagem, você descobre que muita gente passa pela mesma coisa. E esse movimento de identificação é bem legal, já é uma mensagem. Sim. Então, a pessoa ouvir uma música e ver que o autor passou pela mesma coisa que ela, já é uma mensagem de, não, vai ficar tudo bem, tipo, todo mundo passa por isso, uma hora vai ficar ok. Então, o que eu acho massa, assim, e engraçado até, é que muitas músicas do Plutão tiveram uma mensagem, assim, depois que elas foram pro mundo, assim. Ganharam uma mensagem depois que elas foram pro mundo. Tipo, por exemplo, Viagem Perdida. Viagem Perdida é uma letra sobre autoconhecimento, você com você mesmo, quando você tá meio perdido aí nos problemas da vida, e aí você... Bom, isso aí. E aí, o tempo foi passando, essa música foi chegando nas pessoas e muita gente, mas muita gente, até hoje, manda mensagem pra gente dizendo que essa música e até outros do Plutão ajudaram no processo de saída do armário ou num processo de ansiedade, de depressão. E isso é muito louco, porque a gente não... Eu, pelo menos, não escrevi essa letra com esse propósito. De tirar alguém de um problema, assim, ou de deixar o problema menos ruim. Sim. E aí é uma boa surpresa, assim, quando rola isso, sabe? Caramba, que legal. Que a música ganha um sentido depois que ela vai pro mundo, né? As pessoas tomam ela pra si, né? E aí fazem dela o que elas quiserem. E, tipo, no começo vocês não tinham tanta essa exposição, então vocês não tinham tanta preocupação. E agora, tendo esses feedbacks da galera, isso mexeu de algum jeito na tua forma de compor, de pensar, quem sabe eu deixo uma mensagem pra essa pessoa aqui? De, tipo, de ajudar de alguma forma alguém? Ou continua não te preocupando com isso? Não. Eu tento não deixar isso influenciar e, na verdade, isso nem passa pela minha cabeça, assim. Eu acho que a maior verdade é quando a gente escreve uma coisa com muita sinceridade, assim, sabe? E se isso chegar em alguma pessoa de um jeito bom, que massa. Mas precisa ser verdadeiro primeiro, precisa ter acontecido de verdade pra ser real, assim. Eu também. Eu concordo, porque eu sempre penso, tem que ser de verdade pra ti primeiro, né? Pra depois as pessoas sentirem. Acho que faz muito mais sentido, assim, né? Não Sim, sei. com certeza, concordo. E tu falou que tu vive períodos de inspiração pra compor disco. No começo, quais foram, assim, os compositores que te influenciaram a compor? Quando tu começou a fazer as primeiras músicas, o que tu pensava, assim, tipo... Quem tu projetava, assim, um dia eu quero ser essa pessoa, um dia eu quero compor desse jeito, sei lá. Nos primeiros anos, assim, que eu comecei a compor, eu gostava muito de ouvir a Tulipa Ruiz. Ouvia muito. Que massa. O disco Efêmera dela, assim, eu chupei aquele disco de tanto ouvir. E eu gostava muito da forma que ela escrevia. Era meio poético, meio banal, assim, meio escrachado. Era uma coisa, assim, que eu achava interessante. E... eu não parava pra, tipo, pegar uma música dela e tentar, sei lá, me inspirar, literalmente ali, e escrever algo naquele caminho. Mas, de alguma forma, inconscientemente, aquilo deve ter me inspirado, sim, com certeza. Que massa. E os compositores atuais, assim, tipo, da galera que tá no teu rolê, assim, quais bandas e artistas, assim, que tu acha que tem que tem conexões com a tua forma de compor, assim, que tu se identifica além da Tulipa, né, que também é contemporânea, assim.
Sim, eu gosto... Eu vou citar o Tal Me Gadelha, essa banda lá de Natal, de novo. A Talma é a Simona e o Gadelha é o Luiz Gadelha. São duas pessoas que encabeçam essa banda. E o Luiz Gadelha é um dos maiores compositores que eu já vi em ação, assim. Ele tem a capacidade de expressar um sentimento humano, assim como eu nunca vi. Então, quem estiver ouvindo aí, puder depois escutar o trabalho solo dele, ou mesmo o Tal Me Gadelha, a Simona Talma também, da mesma forma. Eu acho muito massa, assim, admiro muito quando a pessoa consegue ser esse canal, sabe? Sim. No papel de um compositor, assim, de pegar o sentimento, colocar ele em palavras e deixar ele universal para todo mundo entender. Isso é uma capacidade tanto, assim. Que massa. Eu não conheço, vou procurar. Por favor. E a questão da inspiração, voltando para a inspiração. Como é que tu acha que o exterior influencia o teu interior? Tu acha tu pega coisas do cotidiano, tu pega coisas das tuas histórias, tu pega coisas de filmes e aí tu coloca na tua letra ou acontece naturalmente, assim? Com certeza, eu sou totalmente influenciada pelo exterior, assim, tipo, pra mim, composição é uma dinâmica de respiração, assim. É tipo, você inspira, deixa aquilo lá dentro e depois você expira. E quando você expirar, a coisa vai estar totalmente mudada, assim. Então, eu acho que é isso. A gente está inspirando coisas a todo momento, assim, como compositores. A gente está vivendo, a gente está assistindo, a gente está ouvindo. E a gente, quando coloca para dentro, quando a gente internaliza, a gente consegue deixar a nossa marca ali. E quando a gente coloca para o mundo, aquilo já vem diferente. Então, a todo momento, assim, eu me sinto compondo, assim, sem sentir, sabe? Tipo, e às vezes eu gosto de parar e fazer mesmo, tipo, parar para ouvir determinado estilo de música, parar para ouvir um cantor que é clássico que eu nunca ouvi, tipo, eu acho que isso também ajuda muito, assim, na composição, você ouvir diversas coisas e todo tipo de música, e às vezes eu pego uma harmonia, assim, que eu gostei, uma progressão de acordes de uma música, de um artista que eu nem ouço, mas eu parei para ouvir e com esse intuito de extrair alguma coisa. Sim. Então, eu acho que é bem isso, assim. Eu sou muito influenciada pelo exterior e agora eu tô nesse processo, assim. Tipo, meio obsessiva, assim, tipo... Uma esponjinha aberta, sei lá, tipo, manda que eu preciso. Manda que eu tô sensível, assim, eu me sinto sensível, tipo... Eu vou poder receber isso e poder tirar alguma coisa disso também, né? Então, que massa. E tu compõe com outras pessoas ou tu compõe mais sozinha? Eu componho mais sozinha. Ultimamente eu tenho escrito algumas coisas com o Sapulho e o Gustavo, do Plutão. A gente tá até tentando fazer coisas juntos. Geralmente a gente faz separados. Mas... na maioria das vezes é sempre sozinha. E pra compor com outras pessoas, tá sendo fácil pra ti, assim, ou é um pouquinho mais complicado? Porque eu também vim de compor muito sozinho e agora tô compondo com outras pessoas. Então é muito louco o processo de abrir mão de algumas coisas do ego e tu pegar opiniões de outras pessoas e como é que tá sendo compor com eles, assim? Eu acho que é bem isso mesmo. Mas quando você tem banda, assim, você já vive isso, né? Tipo, claro que o processo de composição envolve mais criação, assim, né? Mas quando a gente tá arranjando a música, por exemplo, há esse exercício, assim, de, tipo, se deixar levar, de abrir mão de algumas coisas, de sacrificar um riff, sei lá, uma ponte. Mas eu acho que é isso. É massa também quando o processo é colaborativo, assim. Sim. É coletivo. A relação de banda com vocês, eu acho que banda é uma coisa muito complicada e eu admiro muito as bandas que estão muito tempo tocando juntos, assim. Como é que é a relação de vocês, assim, justamente nesses momentos que precisa abrir mão de ego? Sim. Assim, como já rolou alguma treta, assim, por causa de músicas, coisas, Sim. é mais tranquilo? Já rolou. Às vezes a gente se desentende, a gente discorda, mas faz parte, assim. O que importa é que a gente consegue
entrar num consenso ali e entregar um bom resultado. Mas rola demais, assim, tipo, já rolou mais. Acho que com o tempo a gente aprendeu a conviver melhor. Meio que um namoro mesmo, né? Um casamento, assim, a 5 pessoas, com Pois 5 é. pessoas. E vocês mudaram pra São Paulo em que ano? Em 2017. Ah, É. e como é que foi essa mudança de Natal pra São Paulo? Nossa, uma loucura. Meu Deus. Vocês moravam juntos no começo? Não. Não. Quando eu vim pra cá, eu já fui morar com minha namorada, Uhum. porque ela já morava aqui, então a gente foi morar junta. Só que os meninos não. Os meninos ficaram juntos, morando juntos por um tempo. Então, foi bem isso, no primeiro ano. E aí, ano passado, todo mundo conseguiu ir pro seu canto, assim. Que legal. Mas, assim, tem sido uma descoberta, assim, a cada dia morar aqui em São Paulo. Uma cidade completamente diferente de Natal. Natal é uma cidade, uma capital pequena, litoral, praia. Todo mundo se conhece. E corta para São Paulo esse caos, essa cidade enorme e pulsante, assim. Então, essa migração, assim, é bem louca. No primeiro ano foi bem mais difícil, né? Porque é como se... Você deve entender, assim. É como se a gente tivesse meio que começando do zero, assim. Tipo, Sim. fazer novos amigos e você até dá um reset, assim, em você mesmo, assim. Eu acho que é uma coisa bem interna também. Uhum. Né? Então... Tu costuma escutar as tuas composições, as tuas músicas depois de gravadas ou não? Gravadas em estúdio? É. É uma pergunta interessantíssima. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu escuto, sim. Escuto. Eu acho que é um bom exercício até, sabe? Você se ouvir. Tipo, assim como é bom quando você toca um instrumento, é bom você se ouvir tocando. Uhum. Para saber como você soa, eu acho que é bom também você se ouvir cantando uma coisa que você escreveu, né? Para você ver como que fica, assim, na perspectiva de quem tá ouvindo, né? Uhum. Mas, tipo, tu vai lavar a louça, sei lá, ou andar de carro, tu coloca alguma música tua, sei lá, dá vontade de ouvir alguma música tua e tu escuta nesses períodos? Raramente. É. Raramente, é. Por quê? Não sei. Quando eu tô compondo, eu gosto de ficar ouvindo muito as músicas que eu tô compondo. Ah, tá. E é um processo, é um momento de análise mesmo, assim. Eu fico ouvindo, deixo aquela música entrar na minha cabeça. E às vezes eu tenho insights, assim, tipo, tô lavando a louça, por exemplo, e tô ouvindo uma música que eu tô compondo. E aí eu penso, não, acho que essa palavra aí não caiu bem, não. Ou... Enfim, eu acho que rola essa composição dentro da composição também, sabe? É um Tipo, processo de refinamento. refinamento, perfeito, exatamente. Massa. Bom, a gente tá chegando ao fim. A gente vai pras 3 perguntas finais. E vamos lá. Tem gente que tem problemas pra responder essas perguntas, mas são perguntas fáceis. Tu vai ver. Ai. Música que mais gosta e a música que menos gosta que tu já fez. Pode ser por disco. Tem 2 discos, vamos lá. Nossa, que pergunta é essa? Aí Aquela... tem que citar os motivos? É tipo... Pode ser, sei lá, tipo... Geralmente as minhas músicas, por exemplo, tem músicas do primeiro disco que eu não fazem mais sentido pra mim. Eu, tipo, escrevi pra aquele momento e agora não sei, não bate mais. O que rola pra ti dessas? É bem justificativa de voto de BBB, né? Não tenho mais afinidade com essa música. Exatamente. Vamos lá. Eu acho que... eu já tenho de cara que eu menos gosto. E não faz muito sentido, assim, pra mim. Você Não É Mais Planeta. Não sei se você conhece essa música. É uma música que funciona muito bem nos shows, assim, uma música bem animada. E foi massa na época que eu compus. Agora, ela não me parece tão interessante. Por mais que eu goste muito dela. Mas é isso, a gente vai mudando. Sim. Muda o jeito de escrever também. E do primeiro disco, qual que tu mais gosta, assim, que tu... essa música eu acertei. Do primeiro disco, eu gosto muito de Viagem Perdida, assim. Eu gosto de como ela passou os anos, ela envelheceu, assim. Eu acho que até hoje é uma letra que eu gosto, uma melodia que eu gosto. Que massa. E do segundo disco? Do segundo disco que eu mais gosto? Menos gosto primeiro. Menos gosto?
Ai, Jesus. Deixa eu pensar aqui as músicas do segundo disco. Ai, não sei. É porque eu tenho medo de falar e me expor demais. Mas eu acho que eu gosto muito de Mesa 16, mas a letra, acho que ela poderia ser melhor também. Só que eu acredito que ela é do jeito que ela teve que ser. Tipo, é um registro de uma época ali. Sim. Mas se eu fosse, por acaso, mudar, eu talvez mudaria ela. E a que eu mais gosto... Deixa eu pensar aqui. Acho que vai ser Insone. Gosto muito dessa letra. Gosto da música também. Ela tem uma pegada bem legal, mais groovada, assim. Gosto do caminho que ela... Das portas que ela abriu, assim. Depois, eu acho que ela abriu uma porta, assim, para Estrondo. Que foi a última música que a gente lançou. Que vai mais no caminho de Insone, assim. Uma pegada mais swingada mesmo, mais groovada. Eu gosto desse caminho. Que massa. A segunda, a gente tem um quadro, no podcast que eu falo que é o Por Trás da Canção, que o convidado escolhe uma música e fala mais sobre essa música, que é uma coisa bem pra fã, assim, tipo, qual a história daquela música. Sim. Então, qual a música que tu acha que a galera mais curte de vocês, tua, né? E que tu acha que tem uma história legal pra contar pro pessoal aí. Eu podia falar sobre Estrondo. É uma letra que eu gosto muito de ter escrito. Foi o último lançamento da gente, né? A gente lançou no início de 2018. É uma letra bem legal. Ela vem ali numa estrutura meio de poesia mesmo. E eu já tinha a primeira frase assim dela há muito tempo. Toda vez que você me toca, um sol nasce no horizonte da minha superfície. Nossa. Já tinha essa letra há muito tempo. E deixei lá, tipo, deixei no bloco de notas e nunca mais essa letra foi continuada. E aí, um dia, eu parei para compor, tava na sala de casa, sozinha, abri o GarageBand e fiz, bicho, vou terminar essa música agora, vamos lá, vou fazer um esforço. E aí, eu vi que eu podia escrever numa perspectiva... da natureza, assim, sabe? Eu poderia explorar os elementos da natureza, falar de sol, de mar, enfim. E aí eu fiquei pensando e fiz, bicho, e se eu escrevesse sobre a Pororoca? Pororoca. O encontro do rio e do mar. Tipo, acho que seria legal. Podemos fazer aqui uma analogia com uma relação e tal. Então, bora lá. E eu dei uma googlada, assim, Pororoca, uma coisa bem... Que massa, um trabalho de pesquisa mesmo. Trabalho assim. de pesquisa, assim, vamos lá, vamos revisitar aí as aulas de geografia. E comecei a ler e vi que aquilo poderia se tornar uma música, assim. E aí eu continuei a letra. E a letra, ela vem nessa pegada, assim, de fazer uma analogia entre uma relação, e é mais num sentido mais sexual da coisa e carnal, com a Pororoca, o encontro do rio e do mar, né? Que massa. E aí, Pororoca, na verdade, em Tupi-Guarani significava estrondo, né? Que é bem o barulho do encontro do rio e do mar, que é uma coisa realmente estrondosa, é muito alto e destrói tudo que tiver ali ao redor, na região, vegetação, Nossa. animais. É uma parada que a galera escuta de longe, assim. É um evento bem, bem foda. E aí, pronto, eu comecei a desenhar aquela letra ali nesse sentido, de trazer essa analogia. Então, ela é bem metafórica, assim, é tipo uma viagem doida. E aí, o refrão é um feito da natureza, encontro do rio e mar, devastando as redondezas, é como amar. Então, aí eu explico mais a metáfora, né? Tipo, Pororoca é isso, é como amar, assim. Então... gosto muito dessa letra, acho bem legal. E o instrumental assim dela também, eu tinha um riff há muito tempo, estava guardado, e aí depois eu cheguei com a harmonia, e aí a música vem com uma pegada assim mais latina também, que eu gosto bastante, que combinou com a letra. Que massa. Então é bem isso.
Acho que essa é a história da letra. É muito massa. E é muito massa quando rola uma letra assim que é toda construidinha, né? Porque muita gente acha que é simplesmente pintou inspiração e tu abriu o caderno, escreveu Sim. a letra inteira. E às vezes, muitas vezes na real, rola um trabalho de pesquisa ou de parar e pensar do que vai ser feito, né? Sim. Mais razão do que emoção também. É legal pensar assim, né? Sim, é massa que existam os dois processos, assim. Sim. Aquela letra que você pensou e escreveu. Uhum. Mas também é legal quando rola uma pesquisa, né? Sim. Um embasamento ali. Eu acho massa porque te proporciona mais, mais capacidade e, sei lá, de ser uma pessoa compositora, né? Acho que não só contar com alguma coisa assim, né? Exatamente. Enfim. Tá, vamos chegar ao fim agora, que é uma pergunta bem complicada, mas é muito fácil, mas é complicada. Eu gosto muito de listas, então eu sempre peço para as pessoas que indiquem coisas para as pessoas te conhecerem melhor, saber melhor quem é a Natália. Então, 5 filmes, 5 livros, 5 séries, 5 discos que tu quiser, 5 alguma coisa, se não quiser fazer 5, se quiser fazer 3, se quiser fazer 2, fica à vontade. Mas filmes, séries, livros, discos, artistas que tu acha que fazem parte da construção da Natália Noronha, compositora. Nossa, que pergunta difícil, Difícil. Jeff. Mas pode pensar aí. Logo de cara eu posso citar o Bon Iver. Assim, ele fez muito parte, assim, desse processo de construção da minha pessoa compositora, assim, que ainda está acontecendo e vai acontecer para sempre, assim. Mas quando eu comecei a compor de fato, ele foi um dos meus incentivadores, assim. Eu ouvia muito, muito Bon Iver. Tem uma música dele que é uma das minhas favoritas da vida, assim, que é Holocene. Não vou citar um artista, um nome, mas eu vou dizer a música gospel americana, assim. E a brasileira também. Tipo, até hoje eu acho que existem resquícios, assim, dessa bagagem cristã, assim. E tu costuma ouvir ainda ou não? Eu ouço bem pouco, já ouvi mais. Mas ainda ouço, sim. Que massa. E filmes, séries, Filmes. livros? 5 séries. Eu vi que esses dias tu postou alguma coisa no Instagram de séries que tu gosta. Postei, Diz aí. 5 séries? Vamos lá. As primeiras que tu lembra. Game of Thrones, né? Tamo aí nesse momento aí. Mais do que nunca. Westworld é uma série que eu gosto muito. Eu não assisti ainda. É massa? Porra, muito foda. Eu gosto pra caramba. Essa temática, assim, eu gosto também. Stranger Things. Gosto muito de Black Mirror. Mas é pesado. É pesado, né, bicho? Eu fico mal. Todo episódio eu fico mal. Tá louco. É pesado. É pesado e é foda pensar que tá muito perto, né? Essa realidade. Por isso que é assustador. Me assusta muito. E o que mais? Que mais de série? Tu gosta de assistir TV, né? Tu falou que assistia TV, eu vi que tu gosta de Masterchef. Tipo, tu gosta dessas Tu assiste BBB também? Não. Não, eu... Tu gosta de coisas mais pop, assim? Bicho, TV eu mal assisto hoje. Eu assisti muito quando era criança. Mas eu gosto muito de Masterchef. Já assistiu esse Top Chef novo? Tô vendo, bicho. Massa, né? Vocês gostam também, Gente, lá em casa a gente descobriu o Top Chef e a gente tava obcecado. É muito legal. Tá, e... a gente tava falando, eu me perco. Das séries, tu falou séries. Game of Thrones, Westworld, Stranger Things, Black Mirror, mais uma. Friends. Tipo, assisti 2 vezes já, inteira. The Good Place é uma série que eu amo muito. Sou fascinada, assim. Muito foda. Just This Is Us. Nunca vi. É boa? É massa. É bonitinha. Tipo, se tu gosta de... aquela é mais de relacionamento familiar e tal, mas, tipo, eu chorei todos os episódios da primeira temporada, assim. Porque não é triste, só é bonito, assim. Eu fiquei muito emocionado. E acho que, tipo, se tu tá nessa de se inspirar, talvez tu goste. Olha aí, vou... Enfim. Vou ver sim. Filmes. Filmes? Nossa, se eu disser os meus filmes preferidos, as pessoas vão se assustar, porque imaginam que tem esse lado, assim, dentro de mim. Eu gosto muito dos filmes de Tarantino. Sim. Tipo, Kill Bill é um dos meus preferidos, assim. Já vi várias vezes.
eu acho que eu vi todos, assim, dele. Gosto de todos. Ai, outros filmes. Putz, eu tenho que pensar, faz muito tempo que eu não vejo filme. Eu gosto muito de suspense, assim, muito. E gosto de filme de bala também. Que massa. Filme de ação. De suspense, aquele... O Get Out, o Corra, é Nossa. muito bom, assim. Eu fiquei sem dormir. Eu fico Putz. muito. Tipo, eu assisti qualquer coisa, eu entro. Tipo, eu assistia Friends, eu sonhava com Friends. E o Get Out, nossa, eu fiquei mal, eu não conseguia dormir. Eu falei pra Andy, eu não conseguia dormir. Tipo, eu fiquei meio em claro, assim. Porque eu fiquei muito impressionado. Esse filme é bizarro. É É suspense foda. psicológico que chamam, né? E é psicológico mesmo, bicho. Porra. E o que mais tu falou de ação? De ação... eu via muito os filmes do Jack Chan quando eu era Que pequena. massa. Eu Tu gostava assistiu o daquele... desenho também? Assisti. Eu gostava muito do desenho. Eu era muito adorava o foda. desenho, eu adorava. Essa pegada oriental, assim, de luta, eu gostava muito. Acho que por isso que eu gosto muito de Kill Bill e tal. Que massa. Tipo, esses... Cara, é foda. É bem... É bem filme pastelão, assim, de ação, mas é um bom entretenimento pra mim, sabe? Tipo, Busca Implacável, John Wick, Ah, sim. saca? Tipo, esses filmes, assim, que te prende, assim. Às vezes nem tem uma boa história, assim, mas Os é Jason filme que te Bourne da prende. vida. É. Tu assistiu? É massa, eu gosto. Eu gosto muito da Origem também. É um filme que Nossa. Caralho, me prendeu, assim, muito. Tu assistiu Interestelar também? Não vi. É do mesmo diretor. Né? Nossa, assisti 2 vezes e eu fiquei mal. Enfim. Pra terminar, o que tu tem de mensagem pra quem tá começando na música agora, que tu acha que seria legal a pessoa ter esse conselho teu? E o que tu tem de recado final, assim, pra galera que tá ouvindo? Eu não sei se eu diria conselho, assim, tipo, eu tô sempre aprendendo também, mas algo que eu posso dividir é que, para quem tá compondo, exercitar-se muito, sabe? Eu acho que é como escrever, é como cantar, é como academia, tipo, é bom exercitar, assim, você vai ficando melhor mesmo. E ouvir todo tipo de música também. Eu acho que isso é bom. Faz parte ali da construção do compositor, assim, ter um grande banco assim de referências e tal. Eu acho que é isso. E muito obrigada pelo convite. Obrigado poxa, obrigado por ter vindo aqui. Adorei, Que de massa. verdade. Então é isso, obrigado pela presença e até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo, tchau.